Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês o pão delícia de Salvador. É um pão delicioso, fácil e que não precisa sovar. Vamos lá? Para começar, nós vamos usar aqui 2 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de açúcar, 60 ml de óleo, 1 colher de chá de sal, 120 ml de leite morno, precisa ser morninho, não pode nem ser frio e nem muito quente para não estragar o fermento, tá certo? E um sachê de fermento biológico seco de 10 gramas. Essa receita pode ser misturada à mão ou então na batedeira planetária com o ganchinho para massas pesadas. Batedeira comum não pode, tá certo, gente? Então, eu coloquei todos os ingredientes que eu mostrei para vocês aqui e vou dar uma batidinha até ficar homogêneozinho. Olha, gente, ficou assim. O fermento, ele não vai se dissolver totalmente não, é assim mesmo. Você ainda vai ficar conseguindo ver as bolinhas, tá certo? Então, gente, além do que a gente usou aqui, nós vamos usar 2 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento, tradicional. E vamos colocando aos poucos e, dependendo da maneira que você tiver aí, vai misturando com a colher ou então batendo na batedeira até ficar no ponto que eu vou mostrar pra vocês já já. Gente, minha massa já chegou no ponto. Olha, ela é uma massa meio molenga mesmo, tá certo? Não é feito massa de pão que precisa sovar e enrolar, ela é meio molinha. E o ponto, gente, ela precisa ficar de uma maneira que quando você passe a colher assim, ela fique com uma aparência meio lisinha, tá certo? Então agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui nessa massa. Vou cobrir minha tigela com plástico filme e vou deixar descansando por 1 hora e volto com vocês. Olha só, pessoal, já se passou 1 hora e nossa massa cresceu bastante. Agora vamos modelar os nossos pãezinhos. Eu já tenho aqui uma forma untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. E a gente precisa modelar os pãezinhos e colocar direto aqui, tá certo? Então, para modelar, eu preciso untar muito bem a mão com margarina. Olha, aqui. Porque como é uma massa molinha, se você não untar, vai grudar tudo. Então, você puxa um pedaço da massa, veja mais ou menos o tamanho. E o que você vai fazer? Você vai abrir a massa assim, ó, alisando. Vai colocar as pontinhas para baixo. Vai vir aqui. Vai apertar esses dedos e empurrar embaixo, ó. Aí aqui já fica a bolinha e o restante você vai colocar de volta na massa. Eu vou fazer mais um para vocês verem direito, tá certo? Peguei aqui o pedacinho da massa, vou alisando assim, coloco as pontinhas para baixo, venho aqui entre esses 2 dedos, empurro e aperto aqui, aí já sai a bolinha. Não pode colocar muito junto porque vai crescer bastante, tá certo, gente? Então, no começo você pode achar chato modelar, mas depois acostuma, certo? Vou fazer todos e volto com vocês. Gente, eu já modelei todos os pãezinhos. Do tamanho que eu fiz, aqui rendeu 30 e sobrou um pouquinho da massa. Mas como na minha forma não cabe, não vale a pena fazer outra fornada porque sobrou pouca, certo? Mas se sua forma for maior, vai render ainda mais pãezinhos. Então, eu cobri aqui com plástico filme, vou cobrir com um paninho
e vou deixar descansando por mais 1 hora e volto aqui pra gente assar. Gente, já se passou 1 hora e olha só como cresceram. Você vai fazer o seguinte, faltando 15 minutos para completar 1 hora, você vai ligar seu forno a 200 graus, certo? O meu já tá ligado ali, então eu vou colocar para assar e vai passar mais ou menos 10 a 12 minutos, depende do seu forno. É um pão que não pode passar tanto tempo assando, porque senão fica seco, certo? Então, quando começar a ficar douradinho, você vai e tira. Então eu já volto para mostrar para vocês o ponto certinho pra gente finalizar os pães. Olha aqui, gente, meus pãezinhos já assaram, passaram 12 minutinhos no forno, depois de ter pré-aquecido ele, né? Como eu falei pra vocês. Então, olha, começou a dourar já, tira, certo? Então agora com eles ainda quentes, nós vamos pegar, eu coloquei aqui uma colher de sopa de margarina derretida e vou pincelar por cima de todos os pãezinhos. Gente, ainda sobrou aqui, depois que você pincelar todos, já pode dispensar o restante, não precisa colocar tudo não, certo? Senão vai ficar demais. E agora, pra finalizar, eu vou pegar aqui uma peneirinha e vou colocar queijo parmesão ralado, daqueles de pacotinho de supermercado, gente. Eu gosto sempre de usar acho que é Provence, gente. Isso mesmo, é o melhor que tem. Olha só, gente, já polvilhei aqui por todos os meus pãezinhos. Então, eu coloquei aqui nessa vasilhinha, olha, um pacotinho de 50 gramas. E ainda sobrou isso tudo. A parte mais grossinha eu coloco de volta, porque dá pra usar em outras coisas, certo? Então, ficaram todos cobertinhos aqui com o queijo parmesão ralado. Agora é só servir. Gente, olha a fofura disso. É muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Se inscreve se não for inscrito. Deixa o like. Comenta aqui pra mim o que você achou, tá certo? Até a próxima!